seja Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, amado, que nós vemos nessa noite, trazendo para nós a respeito de um jovem, glória a Deus, aleluia, que esse jovem, ele tinha tudo ali na casa de seu pai, ele tinha ali comida, do bem, do bom e do melhor, ele tinha suas roupas, ele não precisava de fazer nada, ele tinha tudo que ele precisava ali. Mas nasceu naquele jovem o desejo de conhecer outros lugares, desejo de conhecer o mundo lá fora, porque ele estava ali no campo e ele ficava no seu coração imaginando como seria se ele tivesse, num lugar, numa cidade grande, aonde tinha outras coisas, ele poderia conhecer pessoas. Então aquele jovem ali, ele movido pela vaidade, ali ele fala com seu pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, Todos nós sabemos, amado, que tudo que é do pai acaba sendo do filho um dia, mas muitas das vezes isso acontece, na maioria dos casos que a gente conhece, é quando o pai morre, então fica ali para a herança dos filhos ali, dos seus bens. E nesse caso, esse jovem, ele queria adiantar as coisas, ele não queria esperar o seu pai morrer para ele ter a parte que pertencia a ele. Então ele já queria agora, porque com certeza, ele pensava: eu sou jovem agora, é agora que eu quero viver a vida, eu quero aproveitar, e então vou pedir meu pai, porque eu quero o que é meu, para que eu possa sair por aí, um sonho, amado. Isso representa, muitas das vezes nós estamos na casa do Pai, nós estamos na obra de Deus, e nós vamos ficando ali, muitas das vezes começa a nascer em nós outros desejos, de conhecer outros campos, conhecer outras pessoas, e muitas das vezes isso nos leva a olhar para fora, e nós paramos de olhar para Cristo, nós passamos de olhar para dentro de nós, paramos de olhar para aquilo que o Senhor tem para nós, porque o nosso coração, a nossa mente agora está voltada lá para fora. E nós todos sabemos que quando alguém coloca no coração o desejo de algo, não adianta você dar conselho, não adianta você falar: não sai não vai não, porque você vai passar isso, você vai passar aquilo, que muitas das vezes não vai adiantar de nada, você ainda vai, a pessoa ainda vai ficar contra você. Então esse pai aqui, ele usou uma sabedoria, e ele fez aquilo que o filho queria. Por quê? Aquele filho, ele precisava ter uma experiência. Muitas das vezes, mas é necessário nós deixarmos os nossos filhos ter experiência, também como o próprio Deus, Ele nos deixa ter experiência. Muitas das vezes, porque Deus, amado, Ele não obriga ninguém a servir a Ele, Ele não obriga ninguém a trabalhar na obra dEle. Se você falar assim: olha, eu não quero fazer nada na igreja, você vai ficar no banco o tempo que você quiser, porque Deus também não vai te obrigar a fazer nada, aleluia. Mas se você quer fazer, Deus vai te encher, vai te capacitar e vai usar você como Ele quer, aleluia. E esse jovem aqui, nós vemos que os desejos da carne ali tomou conta da sua vida, e as concupiscências dos olhos, e ele começou a desejar, ele começou a ver coisas, imaginar coisas, e ele queria desfrutar daquilo que tinha lá fora. Então a palavra do Senhor diz que aquele pai então ouviu aquilo que o filho queria e repartiu, vendeu ali a parte da fazenda que cabia aos filhos, e repartiu ali a sua fazenda. E aquele filho então, passado poucos dias, aquele filho juntou tudo que ele tinha e fez as suas malas e foi embora, porque certamente ele pensava: não, lá fora eu vou ser mais feliz. Quantas pessoas, irmão, que está na casa do pai, mas a mente está lá fora, e a pessoa está: não, eu tenho que sair para fora, meu pai, minha mãe pega no meu pé, meu pai pega no meu pé, e eu não vou aguentar isso mais, eu vou sair para o mundo, eu vou viver a minha vida, eu vou morar sozinho, eu vou para um lugar onde ninguém vai me perturbar, aonde eu vou ser feliz, porque derraço, canto, demanda errado. Muitas das vezes você pensa que você é infeliz morando com o seu pai, com a sua mãe, e muitas das vezes você acha que lá fora é melhor. Mas, amados, nós sabemos, nós vimos isso,
né? O que aconteceu com esse jovem e o que aconteceu com ele serve de lição para a nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que o pai nada negou aquele filho daquilo que ele pediu, e ele deixou aquele filho partir. E aquele pai não impediu aquele filho de ir conhecer o mundo da maneira que ele queria conhecer, porque o pai, com a experiência que o pai tinha, o pai sabia, aquele dinheiro que ele levou, com certeza vai acabar e ele vai voltar, porque o pai sempre tem esperança, amado. O pai sempre tem esperança, né, de um filho, muitas das vezes, que sai da vez de casa, ou sai mesmo até da presença do Senhor, mas o pai nunca imagina que aquele filho vai ficar para sempre lá fora. O pai sempre pensa, ele vai voltar, ele vai ver que, ele vai começar a sentir falta, né? Porque na hora que ele começar a sentir sozinho, ele começar a ver que lá fora não há nada, não há ninguém, não há amigos, e todos lá fora, né? Que lá fora não tem nada do que ele imagina, ele vai voltar e ele vai reconhecer o erro e vai servir de lição para ele. Aleluia. E aqui esse homem, esse pai aqui, ele sabia de tudo isso, mas nada ele falou para aquele filho. Simplesmente o filho juntou tudo que tinha e foi. Só que chegou lá e aquele filho começou a viver as noitadas e começou ali a juntar, né, com pessoas, e ali foi bebendo e foi ali misturando ali, fazendo coisas que não agradavam, que não era de Deus, e ele foi gastando tudo, e aquele dinheiro então acaba. E quando aquele dinheiro acabou, aquele filho simplesmente, agora ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele procura ali quem pudesse ajudar, dar um pedaço de pão, e ele não encontrou. E ali aquelas pessoas, porque é assim, amado, quando você tem aquilo que o outro quer, todo mundo é seu amigo, todo mundo está interessado na sua vida, quer ser seu amigo, quer andar com você, mas quando o seu recurso acaba, quando ele vê que ele não pode tirar nada de você, ele te despreza, ele te abandona. E é isso que aconteceu com aquele jovem. O dinheiro dele acabou, e aquelas pessoas que farreavam com ele todas as noites, todos os dias, ali agora já não queríamos mais saber dele, já não estava mais perto dele. E aquele homem então, ele começou a buscar emprego, e ali a palavra do Senhor diz que havia uma fome naquela terra, havia ali muitas dificuldades, e aquele homem começou a buscar emprego e nada de encontrar, as portas tudo fechadas, e de repente ele encontrou, aí ele foi e chegou a um cidadão daquela cidade e perguntou para ele: você não pode me arrumar um trabalho? E aquele homem então arrumou para ele ali para apacentar porcos. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, aquele jovem que nunca tinha trabalhado, não sabia o valor que era trabalhar para ganhar ali o dinheiro. Então naquele momento ali estava passando por aquela humilhação, e ele ia agora cuidar de porcos. E a palavra do Senhor diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então diz aqui que ninguém lhe dava nada. Então não era só aquele homem que contratou o serviço dele, ele diz que ninguém, porque aquele povo daquela cidade, todos que ele chegava perto, ninguém queria saber dele. Sai, vai embora, estrangeiro. Ele era simplesmente um estrangeiro naquela cidade, ele não tinha amigos, ele não tinha parentes, e ali só tinha desprezo. Somente ele encontrou na vida, somente desprezo. E aquele jovem então, aleluia, ele lembrou, aí ele caiu em si. Foi a hora que veio nele o entendimento, e naquele momento ele pensou, ele caiu em si, ele lembrou, e ele falou: mas quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, aleluia. E ele entendeu que o que ele tinha feito, naquele momento ele caiu em si e começou a pensar: o que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo nesse lugar, aonde ninguém me dá nada? Eu estou passando fome, já não tem mais roupa para vestir, já não tenho sapato para calçar, já não tenho amigo, não tenho amor de ninguém. E lá, né, na casa de meu pai tem fartura de pão, na casa de meu pai tem o amor, na casa do meu pai tem o que eu preciso, aleluia. Naquele momento ele compreendeu, aí ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, aleluia, e já não sou digno de ser
chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Agora aquele jovem, além de estar arrependido, ele reconheceu que o que ele fez era tão grave, aquela atitude dele foi tão insensata, que agora ele falou: não, eu tenho que voltar, mas eu preciso voltar diferente, eu tenho que voltar mudado, porque agora eu reconheço que eu preciso dar valor nas coisas, e eu já não sou, pelo que eu fiz com meu pai, eu já não sou nem digno mais de ser filho dele. E naquele momento ali, amados, ele começou então a se arrepender, começou a ensaiar como ele ia chegar diante do pai. Ele começou a pensar: eu vou chegar lá e eu vou falar assim, e vou falar assim, porque eu estou arrependido, mas eu estou com tanta vergonha do meu pai, do que eu fiz, que eu vou chegar lá e vou procurar emprego, como uma outra pessoa qualquer. E eu vou falar com ele: não precisa o senhor me considerar mais como filho, não. Só pode me colocar isso só para trabalhar, só para comer. Só me dá, faz comigo igual o senhor faz com os seus empregados. Mas a palavra do Senhor, amado, mostra, aí nós vemos a compaixão. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele jovem levantou e ele foi. E quando ele levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia, bendito seja Deus, aleluia. Mas aí aquele pai respondeu, ele disse assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Aleluia, oh aleluia, Senhor, graças a Deus, porque é isso que o Pai faz. É o nosso Pai Celestial, assim Ele faz conosco, amado. Quantas vezes nós o abandonamos, quantas vezes nós desprezamos as coisas de Deus, mas toda hora que a gente ora, que a gente volta para Jesus, Ele está pronto a nos receber de novo, a nos abraçar, a nos consolar e nos limpar e nos renovar conosco a aliança. Aleluia. A palavra do Senhor diz: canta demanda raça del Pai. Naquele tempo, amado, toda a família tradicional, elas tinham uma aliança, eles tinham um anel de família, que todos eles tinham um anel, que ali era um símbolo da família. Aquele anel, ele tinha um brasão, aquele anel, ele tinha ali a marca do nome ali daquela pessoa, do patriarca, e ali todas as pessoas, aonde eles vissem um anel daqueles, eles sabiam: esse aqui é o filho do fulano de tal. Porque o anel, eles tinham ali, né, ele era gravado, eles tinham ali um selo, eles tinham ali como se fosse uma gravura naquele anel, mostrando de que família aquele anel pertencia. Aleluia. E aquele jovem já tinha ali sumido, com certeza aquele anel ele havia também perdido. E agora o pai fala: trazei depressa a roupa, a sandália, traz um anel. A primeira coisa que Deus disse era: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e põe-lhe o anel na sua mão, e a sandália nos pés. Aleluia. Então o Senhor, né, aqui mostrando para nós também a mesma coisa. Quando nós deixamos a casa de Deus e quando nós voltamos arrependidos do nosso pecado, Deus, Ele perdoa nosso pecado, Deus, Ele nos abraça, e Deus, Ele renova conosco as nossas vestes, né? Tira aqueles trajes imundos que muitas das vezes nós sujamos lá fora, né? Nós caímos no pecado novamente. Muitas das vezes nós, né, manchamos as nossas vestes. Muitas das vezes as nossas vestes até estão rasgadas, está rota, porque lá fora nós passamos muita provação, e aquilo foi nos ferindo, e foi tirando, foi acabando com tudo. E aqui a palavra do Senhor mostra que aquele homem traz aquelas vestes para aquele jovem, e representa um Deus Todo-Poderoso, que traz para você uma veste nova. E o Senhor quer vestir você uma veste nova, e Ele quer colocar um anel no seu dedo novamente, e Ele quer colocar um sapato nos seus pés, para que os teus pés não se firam mais. E isso faz o Senhor
representando o nosso Deus, o nosso Salvador, aleluia. Então a palavra do Senhor disse, que Ele diz, trazei os bezerros cevados, e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu quero falar para você algo que o Senhor ministrou hoje no meu coração. Quando o Senhor me revelou essa palavra, e o Senhor ministrou no meu coração, o Senhor me fez lembrar que quando nós temos um filho, que esse filho nos dá mais trabalho do que o outro, aquele filho é o filho que nós mais choramos por ele, e o filho que nós mais oramos por ele, é aquele filho que a gente mais pede a Deus por ele, amado. E esse filho aqui, aleluia, nós vemos esse pai que nunca tinha esquecido o seu filho, e esse pai que estava ali à espera daquele filho partiu, mas o seu pai não esqueceu aquele filho, o seu pai orava por aquele filho, o seu pai chorava por aquele filho, e assim Deus chora por nós também, aleluia, por todos os filhos que saíram da presença dele. O pai chora quando ele vê o filho dele lá fora, quando ele vê o filho dele lá fora sofrendo nas garras de Satanás, sendo humilhado, sendo desprezado, comendo nas bolotas dos porcos, comendo ali, voltando ali, né, a espojador de lama com os porcos. Deus se entristece, e Ele chora pela nossa vida, Ele chora pela nossa alma, e o Senhor deseja que nós voltamos, que nós arrependemos. Então o Senhor fica esperando o momento que nós vamos arrepender, o Senhor fica esperando aquele momento que nós vamos reconhecer que Ele é o nosso Pai, e que nada falta na nossa vida quando nós estamos na presença dEle. Assim nós fazemos com os nossos filhos aqui na terra. Aquele que te dá trabalho é o que você mais ora por ele, aquele que te deu trabalho, que te dá trabalho, é o que você mais intercede, é aquele que você mais chora, o que você mais pede. Deus, tem misericórdia desse filho, liberta esse filho, cura esse filho, salva esse filho, esse canto de madeira, porque, amado, é assim. Pai, glória a Deus, aleluia. Pai é pai, aleluia. Mãe, glória a Deus. Eu quero dizer para você que existe ex-marido, existe ex-sogra, existe ex, né? Mas não existe ex-pai, não existe ex-filho. Pai é pai, filho é filho, não adianta. Nós sabemos disso, amado, que pai nunca deixa de ser pai, e filho nunca deixa de ser filho, aleluia. E nós temos que reconhecer que o nosso Deus é o nosso Pai, e nós somos os seus filhos, aleluia, porque Jesus, ele deu para nós, através de Jesus Cristo, Ele fez de nós filhos, né, co-herdeiro com Ele. Nós somos, né, filhos do Senhor, porque nós nos tornamos filhos. Ele diz que a todos aqueles, né, que confessa e deixa os pecados, desses pecados Ele não lembra mais, e Deus faz isso conosco, como esse pai fez com esse filho. Esse pai não começou a jogar no rosto daquele filho: olha, filho, você não deveria ter feito o que você fez, mas não, esse pai simplesmente abraçou esse filho, esse pai simplesmente mostrou misericórdia para esse filho, esse pai não cobrou nada. E muitas das vezes Deus quer nos ensinar isso: pare de cobrar o seu filho, pare de cobrar dele, vai orando por ele, vai orando por ele, vai orando por ele. Chega de cobrar, às vezes você tem que cobrar, e você acha que se você falar, vai resolver. Não, querido, não vai resolver. Mas ora por ele, coloca ele no altar de Deus, e fala com Deus: Pai, é do Senhor, meu Deus, esse filho é a herança do Senhor, são filhos, são fruto do meu ventre, mas é o meu galardão, mas é a herança do Senhor. Então, amado, deixa que o Senhor vai fazer a obra, e no momento certo Ele vai se arrepender, Ele vai voltar, Ele vai buscar, Ele vai saber aonde buscar. Porque se você ensinou o caminho do Senhor, saiba você que você fez a sua parte, mas você ainda vai ter que continuar orando, porque, irmão, nós somos pais, nossos filhos, mesmo que você tivesse 100 anos e o seu filho 60, mesmo assim ele ainda é o seu filho, e ele precisa das suas orações.
nós, aleluia. Nunca deixamos de aclamar por eles, nunca deixamos de amar o nosso filho. Só porque ele fez alguma coisa errada, não despreza o seu filho, não despreza a sua filha, porque Deus nunca desprezou você, Deus nunca vai te desprezar, porque Ele é Deus, Ele te ama, Ele te chama, Ele tem propósito na tua vida, e Deus tem propósito na vida do teu filho também. De canta de maderrar, lei se canta de maderrar, turidecar, lei se canta de maderrar, turidecar. Deus, Ele te ama, mas Ele também ama o teu filho, mas Deus sabe como fazer as coisas, aleluia. Não é de muito falar que você vai ser ouvido, não é de tanto falar, não, é de orar, é de clamar, é de botar a boca no pó, é de pagar um preço, paga o preço, pede Deus, porque o Senhor visita ele, visita ela onde ela se encontra agora, aleluia, e Deus sabe, aleluia, e ali estava, então aquele pai recebeu aquele filho com toda a alegria no seu coração, aleluia, bendito seja Deus, aleluia. Esse filho voltou transformado, esse filho voltou e reconheceu que ele nunca deveria ter saído da presença do pai, ele reconheceu isso, e então quando você reconhece que você nunca deveria ter saído da presença de Deus, o próprio Deus, aleluia, Ele te abraça e o Senhor diz: vem filho meu, vem filha minha, porque eu sempre te esperei, eu sempre te esperei, eu sempre te esperei, e eu sempre vou te esperar, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aquele pai estava esperando aquele filho, ele sabia que aquele filho ia voltar, então naquele momento, aquele pai pôde abraçar aquele filho e beijar, aleluia, renovou as suas vestes e deu ali para ele, ali o seu anel, o renovo, renovou ali a sua aliança com aquele filho, calçou os seus pés, com certeza curou as feridas dos pés daquele jovem, aleluia. Mas agora nós vemos o relato de um outro filho que não entendeu, aleluia, porque sempre vai acontecer, amado. Não pensa você que você fizer alguma coisa por aquele filho que é rebelde contra você, e os outros vai ficar calados, não, que eles vão falar que você está passando a mão na cabeça dele, vai falar que você está passando a mão na cabeça dela, mas não liga para isso, não liga para isso, olha somente para o Senhor, e olha para você e pensa: eu também erro, eu também errei, e Deus teve misericórdia de mim, aleluia, e é por amor, glória a Deus. Então aquele filho, o mais velho, estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele disse-lhe: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai insistava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, amado, nós comportamos como aquele homem, aquele jovem, há anos, estava ali na casa do pai, era filho, nunca tinha saído, trabalhava, era aquele servo, talvez, era tipo o pai mandava ir, ele ia, e o pai chamava, vinha, mas era aquele servo que não tinha intimidade com seu pai, e por causa da intimidade que ele não tinha com seu pai, ele nunca tinha colocado o desejo, talvez, que ele tinha no coração, aleluia, de receber, de fazer uma festa. Quantas pessoas, amado, muitas das vezes estão na igreja há anos e anos,
e a pessoa não recebe nada, porque a pessoa, e quando chega uma outra pessoa, talvez uma pessoa que se desviou, uma pessoa que saiu da igreja e depois voltou, e de repente é levantada ali para um cargo na casa de Deus, para fazer algo para Deus, e muitas das vezes a pessoa que está ali no banco, a pessoa começa a murmurar e começa a reclamar e fala: eu estou aqui há tanto tempo e ninguém nunca me deu nada, eu nunca recebi nada, nunca pude fazer nada. E ali a palavra do Senhor disse que aquele pai, ele com todo amor falou com aquele filho: filho, tudo que eu tenho é seu, aleluia, tudo que eu tenho é seu. Porque ele foi reclamar que o pai não tinha dado ele nem um cabrito, mas aquele filho também nunca tinha mencionado o que ele queria que o pai fizesse. E muitas das vezes é necessário, amado, nós abrir a nossa boca e falar: eu quero, eu preciso disso. Fala com Deus que você está precisando, porque Ele tem para te dar o que você precisa, mas que o Senhor tenha liberdade de fazer da obra dele aquilo que é a vontade dele, aquele que dá lugar Deus vai usar, aquele filho que vier para poder servir o Senhor, Deus está pronto para poder abençoar, e aquele pecado ele não lembra mais, aquela pessoa vai estar pronta para fazer a obra dele. Esse filho aqui também, ele estava ali na presença do pai, mas não desfrutava das bênçãos do pai, não desfrutava do de melhor que o pai tinha ali para ele. Talvez você esteja dessa maneira na casa do Senhor há anos e não tem desfrutado das bênçãos do Senhor, não tem desfrutado daquilo que Ele tem para te dar. Mas se você abrir o teu coração, rasgar o teu coração diante dele e falar: Senhor, eu estou na tua casa, eu preciso disso e disso, Ele vai te dar, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Amado, que nós não viemos ser como esse filho, esse outro filho aqui, e nem como se nós somos como o filho pródigo, que um dia deixamos a presença de Deus, mas que nós viemos recair em si novamente e vamos voltar para o Senhor, vamos entregar novamente o Senhor. Talvez você está dentro da igreja, mas a tua vida não está de acordo com a vontade do Senhor. Deixa tudo e volta para Deus. Volta para o Senhor de corpo e alma e espírito, porque Ele está pronto para te receber, Ele está pronto para trocar suas vestes, Ele está pronto para te abençoar e usar de misericórdia com você. Amém? E essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite.